vídeo de hoje a gente vai tratar sobre a última classe de metabólitos secundários, que são os compostos fenólicos. Lembrando que a gente dividiu os metabólitos secundários em 3 classes para facilitar o nosso estudo. Os terpenos, já falamos um vídeo sobre eles, os compostos nitrogenados, outro vídeo sobre eles, e aqui a gente vai tratar então sobre os compostos fenólicos. Compostos fenólicos são extremamente fáceis de identificar, porque eles apresentam um anel aromático ligado a um grupamento hidroxila. São um grupo extremamente heterogêneo de moléculas, então a gente vai ver moléculas com formatos e funções bem diferentes dentro de compostos fenólicos. Também, como vimos para compostos nitrogenados e terpenos, são originários de vias de metabolismo primário, como, por exemplo, a via do ácido chiquímico, que dá origem a alguns desses compostos fenólicos. Ela é basicamente uma junção de compostos que vieram lá da via das pentose e fosfato com compostos da via de glicólise. Então, 2 vias de metabolismo primário que dão origem a uma via de metabolismo secundário para a produção de compostos fenólicos. Outra rota também de produção de compostos fenólicos, que também é oriunda de metabolismo primário, é a rota do ácido malônico, que também tem origem em vias glicolíticas. A rota do ácido chiquímico é muito importante por produzir um aminoácido chamado de fenilalanina, que vai servir de base para a produção de vários compostos fenólicos, está circulado ali a fenilalanina. A fenilalanina é um aminoácido essencial para a produção de proteínas dentro de plantas, tanto é que o uso de herbicidas como glifosato, que impede a rota do ácido chiquímico, vão funcionar, vão ter o seu potencial herbicida justamente por impedir a formação de fenilalanina. Existe aqui dentro uma enzima chamada de fenilalanina amoniuliase, ou PAL, tá? Que vai converter a fenilalanina a ácido cinâmico, que é extremamente importante para a produção de metabólitos secundários. E por conta disso, essa enzima ela é amplamente estudada. Ela é talvez uma das enzimas mais estudadas que a gente tem em fisiologia vegetal. É, sem dúvida, a mais bem estudada de metabolismo secundário. Vamos conversar então falando sobre esses compostos fenólicos. A primeira classe que a gente vai ver são os fenilpropanoides. Tá? Um fenilpropanoide é basicamente um composto que tem o nosso anel aromático ligado a um grupamento propeno, esses 3 carbonos aqui. São derivados então da via do ácido cinâmico. Aqui nós estamos vendo um desses compostos, que é o álcool coniferílico. Ele é uma família com ampla diversidade de compostos, com funções diversas. Outros exemplos aqui, como o ácido cumarílico e o ácido sinapílico. Trago o coniferílico, cumarílico e sinapílico porque esses 3 álcools são utilizados para produzir um polímero de fenilpropanoides, que é extremamente importante para a vida das plantas terrestres. Esse polímero totalmente desorganizado é chamado de lignina. A lignina é basicamente um polímero desses fenilpropanoides e está envolvido com o processo de sustentação de plantas. Uma coisa interessante é justamente essa desorganização da lignina, né? A gente tem essa formação desse polímero grande de fenilpropanoides sem que você tenha uma organização de como que eles vão ser fundidos. E isso não só vai dar dureza para esse composto, como vai dificultar a degradação dele por enzimas digestivas. Então, animais que tentam se alimentar de plantas que tenham alto teor de lignina acabam não conseguindo retirar muita energia daquelas plantas, porque não consegue digerir a lignina. E a lignina, ela geralmente vai permear as fibrilas de celulose. E é justamente aqui na celulose que a gente tem moléculas de glicose que podem ser tiradas por uma eventual degradação. Né? Então a lignina vai impedir o consumo dessas moléculas de glicose daqui de dentro da celulose. Tá? Então ela vai se ligar então às fibrilas de celulose na parede, vai conferir rigidez mecânica, isso vai reduzir permeabilidade à água para essa parede celular. A lignina é amplamente encontrada em células do xilema, ela dá dureza para o xilema das plantas e ela reduz a digestibilidade, como eu disse anteriormente. Tá? Então, dietas com alto teores de lignina podem reduzir valor nutritivo. Por exemplo, dietas animais como casca de arroz ou aquelas alimentações amplamente baseadas em leguminosas tendem a ter alto teor de lignina, e isso reduz o valor nutritivo dessas dietas. Por conta disso, a gente geralmente vê a lignina como uma estratégia de defesa das plantas para animais que venham eventualmente a tentar herbivorar ela.
A lignina ela dá rigidez para a planta, ela facilita o transporte de água dentro do xilema, e ela funciona também como uma estratégia de defesa. Veja como ela é um polímero com várias funções. A próxima classe que a gente vai ver de compostos fenólicos são os flavonoides, que são basicamente um esqueleto de 15 carbonos composto de 2 anéis aromáticos, 1, 2, e um anel heterocíclico aqui no meio. Isso aqui caracteriza, então, um flavonoide. Um exemplo de flavonoide que nós temos e é amplamente tratado aqui na fisiologia vegetal é a antocianina, que funciona como um composto de pigmentação. Dependendo da alteração desses radicais que você tem aqui marcados por R na molécula de antocianina, você muda a coloração da antocianina, ela pode ficar um pouco mais escura, um pouco mais voltada para o azul ou para o roxo, ou um pouco mais clara, mais voltada para o vermelho ou para o rosa, né? Então, esses órgãos vegetais com essa coloração mais avermelhada, isso é basicamente antocianina. E a antocianina já tem, então, uma função de atração de polinizadores e dispersores, né? Como eu já disse, as modificações na antocianina podem mudar a cor da antocianina. A gente está vendo aqui ó, o espectro de cores que pode ser formado com antocianina. Tá? A antocianina também está envolvida com proteção contra estresse luminoso. Então, plantas que estão sob alta concentração de luz, muitos fótons de luz chegando na folha, a planta pode produzir antocianina para se proteger desse estresse luminoso. E ela tem também função aposemática. Isso significa que a planta não usa antocianina para se defender, mas sim como um indicativo de que ela é uma planta tóxica. Tá? Então, se um animal vê geralmente uma planta mais arroxeada, uma planta com padrões de antocianina, ele pode entender aquilo como sendo uma espécie em que ele não deve se alimentar. Por isso que a gente diz que a antocianina é um composto aposemático, né? Ela não tem uma função direta de defesa, ela tem uma função mais de indicação de dizer que aquela planta é uma planta tóxica. Então ela vai indicar para herbívoros que a planta está produzindo esses compostos de defesa. Próxima classe que a gente vai ver são os taninos, que são esses polímeros de grupamento fenólico com alto peso molecular. Tá? Eles são tóxicos, a gente está vendo esses taninos aqui, ó, são essas moléculazinhas que a gente está vendo aqui no meio aqui da figura. Eles são tóxicos porque eles se ligam de maneira não específica a proteínas. Tá? Eles se ligam rapidamente a um monte de proteínas e eles coagulam essas proteínas. Imagina, então, proteínas que tem aqui na tua boca, para facilitar a digestão aqui na tua boca. Quando você come um tanino, tá? O tanino vai fazer aquelas proteínas pararem de funcionar. Ele vai precipitar aquelas proteínas e vai fazer toda aquela digestão na tua boca parar de funcionar. Esse poder de ligação em proteínas nos taninos, ele vem por causa desses grupamentos fenólicos que ele contém. Esses grupamentos fenólicos, eles conseguem se ligar ao terminal amino das proteínas e eventualmente causar precipitação. Vocês já devem ter sentido isso que eu estou falando na boca de vocês. Se vocês já tomaram um vinho bem seco ou comeram uma banana verde, esses alimentos eles são ricos em tanino. E aí o que acontece é que esse tanino ele entra na tua boca, né? Ele entra em contato com as proteínas que estão na tua boca e causam a precipitação dessas proteínas. E aí você começa a sentir aquele efeito de puxa assim na sua boca, né? Aquela distringência na sua boca. Aquilo é basicamente porque você está perdendo capacidade de digestibilidade na tua boca. As tuas enzimas de digestão não estão funcionando mais por conta desses taninos. Então, geralmente, alimentos que contêm alta concentração de taninos são considerados de baixo valor nutricional. Em baixa concentração, eles podem até fazer bem para a gente. Por isso que a gente consome vinho com tanino, né? Além de serem antioxidantes, eles também têm potencial de combater infecções microbianas. Então, um pouquinho de tanino pode ser legal para a gente. Para encerrar o nosso assunto de metabolismo secundário, eu queria dizer para vocês que a gente tratou de 3 classes de metabolismo secundário, que são os compostos fenólicos, os compostos nitrogenados e os terpenos, só que a gente pode ter união dessas classes, né? A gente está vendo aqui, ó, por exemplo, um composto que é o tetrahidrocannabinol, que alguns de vocês talvez conheçam, o THC, que ele é o composto que dá o barato, né, na maconha. Ele é o chamado de um composto terpenofenólico. Então, ele é uma junção de um terpeno com um composto fenólico. O tetrahidrocannabinol, então, a gente consegue colocar ele em 2 classes diferentes de metabólitos secundários, né? Ele é a função de um gerânio de fosfato, que está associado com a produção de terpenos, com o olivetol, que é um composto fenólico. Tá? O THC, ele está associado com
defesa também para a planta, tá? Então a maconha usa o THC para se defender contra herbívoros. O THC se liga no sistema nervoso central e causa também alteração de comportamento. Olha aí o que ele pode fazer, ó. Controlar apetite, memória, sensação de dor, inflamação. Uma curiosidade é que, assim como a morfina, o THC ele tem uma função tão impactante dentro da gente que ele levou a gente a descobrir hormônios que são produzidos por nós, seres humanos, que são semelhantes a essa molécula. Tá? E esses hormônios a gente chama eles justamente de canabinoides. Né? Vem justamente do nome da cannabis, de onde o THC é isolado. Uma função interessante que as plantas fazem com compostos secundários é liberar esses compostos secundários no solo para alterar o desenvolvimento de organismos que estão ao redor dessa planta. Tá? Isso a gente vai chamar de alelopatia. Então as plantas elas vão liberar esses compostos no solo para que organismos que estejam crescendo ao redor dessa planta tenham seu desenvolvimento alterado. Geralmente alterado para inibir o crescimento desses organismos. A exemplo, o milho produz um composto com um nome engraçado, um composto chamado de diboa, que tem característica justamente alelopática. Ele é um composto secundário que impede o crescimento de plantas que estão crescendo ao redor dele. Tá? Então esse diboa está sendo bastante utilizado hoje em dia, bastante estudado hoje em dia, como um eventual herbicida. Né? Um herbicida natural que a gente pode eventualmente aplicar em plantas para inibir o crescimento de plantas daninhas, por exemplo. Eles são amplamente, esses herbicidas advindos de metabolismo secundário com potencial alelopático, eles são legais porque como eles são naturais, eles causam menos dano ao meio ambiente. Aqui um exemplo só para terminar a nossa aula. Isso aqui é uma imagem da professora Sara Oliveira, lá da UNB, tá? Onde a gente tem essa plantinha aqui do meio, chamada de guilandina, e essa planta ela produz compostos alelopáticos, e aí ela forma esse halo de crescimento aqui, ó, que planta nenhuma consegue crescer ao redor dela por causa da produção desses compostos alelopáticos. Tá? Então a gente está vendo aqui, ó, a gente tem essas gramíneas crescendo ao redor aqui, mas perto da guilandina não cresce nada. Isso é porque a guilandina está produzindo esses metabólitos tóxicos, esses metabólitos secundários tóxicos, e impedindo plantas de crescer aqui ao redor dela. Ela está ficando com esse espaço aqui, ó, todo para ela. Então, nutriente, água, o que quer que seja que esteja nesse solo, vai ficar só para a guilandina. Né? É uma maneira que ela tem de competir com essas plantas ao redor. Com isso, a gente encerra a nossa aula de metabolismo secundário. Até mais. Tchau, tchau.